canção de amor. Veja onde está o seu coração, coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração, coloque-o na palma da mão. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Boa noite, povo de Deus, salve Maria. Ah, essa música, hein? Ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Não tenhamos dúvida, né? Que a nossa vida é curta demais, a nossa vida é muito rápida, a nossa vida a um sopro é semelhante, também como diz outra música, ou como diz outra canção também, que cantamos em finados, como nuvem passageira é nossa vida, e não importa, né? Não importa nem dinheiro, nem poder, feliz aquele que ao chegar a esta hora está sereno e preparado para morrer. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live reunião, a Voz do Cenáculo, nosso programa
do nosso movimento, a nossa reunião para todos os nossos grupos do movimento. Hoje já a nossa 31ª live, hein? 32 semanas que nós estamos com esta pandemia nos acompanhando, e desde que criamos a nossa TV Cenáculo, desde que nós criamos a nossa programação da TV Cenáculo, nós podemos chegar perto das pessoas, podemos nos manter unidos e próximos, mesmo em meio a essa pandemia que veio nos surpreender. Então, muito obrigado a quem já está aqui com a gente. Hoje um programa especial, amanhã feriado de finados, né? 2 de novembro. Hoje, dia 1º de novembro do ano de 2020, hoje dia de Todos os Santos, e nós queremos nesta noite, nos preparando para o feriado de finados, nos preparando para lembrarmos de nossos entes queridos, nossos parentes falecidos, todos aqueles que nós já não temos mais alegria, oportunidade de estarmos juntos nesta dimensão material, humana, nesta vida, né, mas que estão junto de Deus. Hoje nós queremos pensar um pouco sobre a vida e sobre a morte, né? Como diria São Francisco, né? A irmã morte, né? A morte é uma irmã que nós temos e que um dia vai nos visitar, como se diz, a única grande certeza que temos nesta vida é que um dia a morte vem nos visitar, e nós, como cristãos, queremos enxergar a morte sobre uma dimensão cristã, sobre um prisma da espiritualidade cristã, a partir daquilo que Jesus veio nos dizer. Aquilo que Jesus nos trouxe é a verdade de Deus, aquilo que Jesus nos revela é aquilo que Deus pensa para cada um de nós, e também em relação à morte, Jesus nos deixou muitas coisas ditas, e é isso que nós vamos pensar um pouquinho hoje. Pensar um pouco que na casa do Pai, como disse Jesus, na casa do Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu iria dizer para vocês, não houve nada que Jesus não tivesse nos revelado. Então ele nos revelou isso também, ele nos deu o sentido para a morte, ele nos explicou depois da morte, essa morte humana física, para onde que nós vamos, o que vai acontecer com a gente, o que vai acontecer com aqueles que a gente ama, onde é que eles vão, onde é que eles foram, onde é que eles estão. E esse é o sentido de nós nos prepararmos, e nos prepararmos hoje com este programa sobre a vida e a morte, né? Na casa do Pai há muitas moradas, e vamos hoje também lançar o clipe, né, com as imagens, as fotografias e os dados, né, dos nossos senantes falecidos. E eu quero iniciar essa live agradecendo muito a todos os coordenadores dos nossos grupos aqui da Diocese de Montenegro, dos nossos grupos das dioceses do Paraná, né, de Apucarana, de São João do Ivaí, lá de Mamborê, Campo Mourão, que foram durante esse mês aqui, a gente desafiou um pouco o pessoal para fazermos essa pesquisa, para buscarmos esses dados dos nossos irmãos senantes falecidos, e que coisa incrível, nós chegamos aí a mais de 220 senantes falecidos na Diocese de Montenegro e nas dioceses do Paraná. E destes, quase a totalidade, né, o pessoal foi atrás, conversou com familiares, correu atrás, se dedicou, e quase da totalidade nós temos assim a fotografia e os dados dessas pessoas, e é o Cenáculo de Maria fazendo a sua homenagem, né? O Cenáculo é uma família, nós somos uma família, e da nossa família Cenáculo, né, de 13 mil senantes do Paraná e Rio Grande do Sul, 200 e tantos já voltaram para junto de Deus, né? E nós queremos render essa homenagem, durante essa live, vamos render essa homenagem também aos nossos senantes falecidos, né? Dentre os quais familiares nossos, eu digo, eu tenho a minha mãe, que já está no céu, que já está com Deus, né? O meu sogro, o pai da Ana Paula, já está no céu, já está com Deus, um exemplo. Então, assim, as pessoas próximas da gente já nos deixaram, né? Já se despediram da gente nesta vida, mas nós temos a certeza de onde eles estão, e por isso é grande a nossa fé. Não é uma tristeza, é uma saudade, né? Mas não é uma tristeza, é a alegria de sabermos onde que eles estão, e eles estão junto com Deus. Então, nessa noite, eu convido você a estar comigo, convido você a estar junto, né?
Hoje vou ter a companhia, que eu agradeço desde já hoje, a minha produtora aí na retaguarda, vai ser a Joara, aí diretamente do Paraná, vai estar manobrando aí as mensagens, e você vai deixando suas mensagens no chat, vai lembrando, quem sabe, de pessoas que já partiram, enfim, né, vai fazendo a sua oração por essas pessoas, e durante essa live, então, nós vamos trazer um pouco a vida e a morte. Afinal de contas, amanhã, 2 de novembro, é dia de finados. Então, dá-lhe coraçãozinho azul. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, tudo isso que a gente sempre pede. Compartilha essa live, compartilha no teu Face essa live, né? Já que nós estamos com a TV Cenáculo, estamos fazendo a transmissão apenas pelo YouTube, compartilha no teu Face, né? Ou então, se você tem familiares de pessoas falecidas, né, do Cenáculo, enfim, lembra de compartilhar lá nas redes sociais dele para que ele venha assistir, né? Porque o grande homenageado hoje, a grande homenagem é para os nossos irmãos cenantes que já faleceram. E eu saúdo aqui quem está comigo já, com todo carinho, Cirlei Schomer, Lúcia Zwirtes, Carlos Passos, João Tonial, Janete Sipe, Marinês Ertel, Daniel Hartmann, Ângela Francischetti, Rosane Zanin, Anastácia Herbes, Ana Maria Gomes, Alex D'Ambrosio, Andréa Pérez, Carlos Passos, Jéssica Daiane, Astor Steffen, Sandra Hanauer, Patrícia Nais, Cíntia Schomer, Joana Rainer, Vivi Voese, Daiane Bus, Jair da Silva, Maurício Hort, Thomas Colombini, Lenita Steinmetz Palavro, Idelcio Ortigara, Marta Postai, Camila Azevedo, Rosângela Gil, Clara Fort, Claudete Dias, Maurício Hort, Sandra Rosa, Esther Rodrigues, Rudimar Bischoff, Maria Schomer, André Ritter, Rosângela Silva, Fernandinha Petri, José Leandro Kuhn, Rosângela Petter, Beto Tyson, Sérgio Alves, Rodrigo Mota, Ana Paula Modas, Joana Rainer, Carlos Augusto Zanello, Cirlei Schomer, Karine Rodrigues, Maurício, Polaco Albani, Zezinho, Marisete Rodrigues, Renilda, Olga Kowalkizuki, e vai entrando a galera aqui, Evandro Menini também está aí, hoje estão lá em São Paulo, né, na comunidade Shalom, muito bacana, aproveitem por aí, né? Giovana Daut, Evinha Silva, Terezinha Hoffmann, Karine Schomer, Cristiane Ritter, Mary Fritz, Ângela Francischetti, Edith Velasque. Bom, talvez eu não tenha enxergado alguém aqui, mas sejam muito bem-vindos todos para essa nossa live. De novo, eu peço, compartilha essa live, eu já vou compartilhar aqui também no meu Facebook, né, para que as pessoas possam acompanhar o programa A Voz do Cenáculo, né, hoje falando de finados, dia 01. Meu Deus, gente, já estamos em novembro, hein? Já estamos em novembro, já chegamos nos 2 últimos meses do ano de 2020. Que a pandemia chegou, a gente achou até que o ano ia demorar mais para passar, e o ano passou muito rápido. Já deu o seu like, coraçãozinho, vai deixando as tuas mensagens aí no chat, que a nossa querida Joara vai publicando para a gente, tá? E nós vamos iniciar, então, a nossa reunião, falando hoje sobre a vida, sobre a morte, e eu quero iniciar hoje essa reunião convidando todos nós para juntos, né, rezarmos, já lembrando, homenageando todas aquelas pessoas que já faleceram. Então, convido você aí da sua casa para nós iniciarmos essa reunião, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma oração que nós rezamos muito, especialmente em dias de velório, especialmente em momentos de enterro, é a oração da Ave Maria. E às vezes a gente reza a Ave Maria tão repetidamente, a gente reza a Ave Maria tantas vezes, de uma forma tão quase que automática, que às vezes a gente nem para pensar um pouquinho o que significa esta oração. E veja, na segunda parte da Ave Maria, o que a gente diz? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ou seja, cada vez que a gente reza uma Ave Maria no momento da morte de alguém, no momento de velório de alguém, nós estamos pedindo que Maria interceda por nós agora, durante a nossa vida, e aí alguém está rezando por nós na hora da nossa morte, está encaminhando a Deus
as nossas preces. Da mesma forma, quando nós vamos ao enterro de alguém, na solidariedade, na fraternidade, na amizade, nós estamos lá rezando por essa pessoa que está voltando para junto do Pai. Então, quero convidar a cada um de nós para rezarmos, então, essas 3 Ave-Marias, né? A primeira Ave Maria a gente reza em honra ao Deus Pai que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria a gente reza em honra ao Deus Jesus Cristo, que nos salvou, que deu a sua vida por nós para nos salvar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E a terceira Ave Maria a gente reza em honra ao Deus Espírito Santo, né, o Paráclito, o nosso amigo, o nosso irmão, aquele que Jesus deixou para nós, para ser o nosso conselheiro. Esse Espírito Santo que nos santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, pessoal, falar de morte, né, é falar de vida. Porque para quem é cristão, cristão acredita em Jesus. O cristianismo acredita em Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi quem veio para dar um novo sentido à morte. Antes de Jesus, as pessoas morriam e realmente ali terminava tudo, ali era o final, não se sabia o que ia acontecer. Mas Jesus vem, né? E quando Jesus vem, ele começa a explicar para nós o que é a morte. Ele começa a dizer que a morte, né, não é o fim, como diz na própria canção, ó morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Ou seja, a morte não é mais o final. A morte é um novo nascimento, um renascimento para a eternidade. E eu quero começar lendo para vocês aqui, porque se nós somos cristãos, nós acreditamos em Cristo, e Cristo nos traz a vontade do Pai, nos traz aquilo que Deus quer nos dizer, através da sua vida e através da sua palavra. E em João, no capítulo 14, né, nos versículos 1 a 6, Jesus nos diz o seguinte, né, inclusive, foi o trecho que está sendo refletido no estudo bíblico de ontem. O Evandro e a Lucélia estavam no capítulo 14 de João, né, que hoje eu volto a ler para vocês o comecinho aqui. O que Jesus diz para a gente? Ó? Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estiver, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Então, Tomé disse, né? Sempre o Tomé fazendo aqueles questionamentos, tipo, cara, não estamos entendendo, não estou acreditando, não estou conseguindo saber o que tu está dizendo. Então, Tomé diz, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Quer dizer, se eu não sei para onde tu vai, como é que nós vamos saber o caminho? E aí Jesus entra com aquela palavra, né, que é uma das mais importantes, mais conhecidas, mais interessantes e mais fantásticas da palavra de Deus, né? Quando Jesus diz, então, no versículo 6, ele diz, né? Tomé pergunta, para onde vais? Não sabemos o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus está dizendo que para ir para Deus, né, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta estreita por onde as pessoas têm que passar para chegar na eternidade. Então, aqui, pessoal, já começa uma morte cristã. Aqui já começa a entrar em cena o quê? O nosso cristianismo, a nossa crença. Eu sempre digo, pessoal, ser cristão é muito bom. Ser cristão é muito bom, acreditar em Cristo é muito bom, porque Cristo é luz, Cristo é vida, Cristo é esperança, Cristo é paz, Cristo é sempre, ele sempre nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade, Cristo é misericórdia, Cristo é amor. Eu sempre digo, ser cristão é muito bom. Agora, na hora da morte, ser cristão é uma bênção, é uma dádiva, é um dom, é um presente que a gente tem. Na hora da morte, a gente ser cristão, a gente acreditar em Deus, a gente acreditar naquilo que nos disse Jesus. Por quê? Porque se nós não somos cristãos, quem não acredita nas palavras de Jesus, quem não acredita na vida eterna, aí não consegue entregar aquela pessoa que está morrendo, não consegue se despedir daquela pessoa que está morrendo. E a gente sabe que entregar alguém que morreu, se despedir de alguém que morreu, devolver para Deus alguém que a gente ama, isso não é fácil. Pelo contrário, isso é muito difícil. Dá para dizer assim que a morte é um dos momentos mais impactantes da vida. A nossa morte e a morte de quem a gente ama são momentos impactantes, né? A gente lembra exatamente o dia de tal pessoa que morreu, onde que eu estava, o que eu estava fazendo, como foram os últimos momentos dessa pessoa. É um momento muito impactante. E imagina viver esse momento não sendo aos olhos da fé. Imagina viver esse momento não tendo a crença, não tendo a certeza de para onde que essa pessoa vai. É terrível, deve ser terrível, né? Então, a morte não é o fim. Cristão crê nisso. Cristão crê que a morte é mais uma passagem. E aqui eu quero iniciar fazendo uma comparação com vocês. Uma das comparações que eu gosto muito em relação à morte. Quando a gente está na barriga da mãe, a gente fica 9 meses lá na barriga da mãe, né? Tudo quentinho, bonitinho, a gente está comendo, né, sem precisar fazer força, está tudo perfeito, a mamãe está cuidando da gente lá dentro da barriga, a gente não, entre aspas, a gente tem tudo que a gente precisa, a gente está vivendo uma vida de rei ali dentro da barriga da mãe. E eu tenho certeza que se naquele momento viessem perguntar para a gente, se a gente tivesse capacidade, consciência de decidir, né? Iam perguntar, ó, tu tá aqui na barriga da tua mãe, eu quero te dizer que tu vai ter que sair daqui da barriga da mãe, tu vai ter que começar uma vida lá fora. Eu tenho quase certeza que se viessem nos fazer essa enquete, para quem está dentro da barriga da mãe, eu tenho quase certeza que 99% das pessoas diziam, não, me deixa quietinho aqui dentro, deixa eu tranquilo aqui dentro. Eu não vou sair daqui, nossa, aqui eu tenho tudo, né? Eu tenho quase certeza que nenhum de nós gostaria de sair da barriga da mãe para vir para esse mundo. Mas imagina se a gente ficasse, se a barriga da mãe fosse o limite da nossa vida, né? Olha, a gente tem que romper isso, tem que romper esse cordão com a mãe, a gente tem que sair da barriga da mãe, tem que vir para esse mundo, para aí a gente viver tudo que a gente vive, né? A fase de criança, a fase de infantil ali, a fase de adolescência, a fase da juventude, aí a fase adulta, a idade, né? Ou seja, a gente precisa sair da barriga da mãe para viver essa vida. Mas eu volto a dizer, eu tenho quase certeza que se a gente tivesse juízo e capacidade de escolher, nenhum de nós escolheria sair da barriga da mãe, a gente ia querer ficar lá dentro, só que a gente não viveria essa vida. Da mesma forma, olha só, da mesma forma, chega um outro momento em que talvez se a gente pudesse dizer, cara, eu não quero sair dessa vida, eu quero ficar eternamente nessa vida aqui. Mas, gente, se nós ficássemos presos a esta vida, a gente não viveria a próxima, que é a vida eterna. Só que assim, ó, quem está dentro da barriga da mãe não sabe o que vai acontecer fora.
E aí o medo, as interrogações, aquilo que nos inquieta, as angústias, iam dizer, não, deixa eu ficar na barriga da mãe. A gente escolheria ficar na barriga da mãe por não saber o que nos aguarda lá do lado de fora da barriga da mãe. Da mesma forma, a gente vê as pessoas que se apegam a esta vida, por quê? Porque desconhecem, ou não imaginam, ou não entendem, ou não conseguem, às vezes, aceitar a próxima vida, a eterna. Aquela que Jesus nos prometeu naquele lugar onde ele disse que não tem choro, não tem ranger de dentes, só tem luz, só tem coisa boa. Para aqueles que fazem a vontade do Pai, para aqueles que fazem a vontade de Deus, para aqueles que são de Deus. Então, olha, só que a gente também, da mesma forma, a gente não sabe o que tem lá, ninguém voltou nunca para nos contar o que é que tem lá. E talvez por isso, né, que ninguém voltou para nos contar, talvez por isso que a gente tenha medo de sair. Mas eu quero fazer essa comparação, iniciando essa nossa live, fazer essa comparação. Talvez a gente não gostaria de sair da barriga da mãe, e sem sair da barriga da mãe, a gente não viveria essa vida que tem aqui. E talvez a gente escolheria não sair dessa vida aqui, mas a gente não sabe o que tem de maravilhoso nos aguardando na eternidade. E para ir para a eternidade, para ir para junto de Deus, para ir para próximo daquelas pessoas que a gente ama, a gente precisa sair desta vida, né? Interessante essa analogia, né? Interessante essa analogia. E quando eu falo ali, ó, que ninguém voltou, quando eu falo que ninguém voltou para nos dizer o que é que tem lá, eu quero lembrar, né, se você entendeu bem essa analogia aí, dá um coraçãozinho aí, dá umas palminhas aí para essa analogia de sair da barriga. Tem que sair da barriga para viver essa vida e tem que sair dessa vida para viver a eternidade que Jesus nos prometeu. Mas eu quero lembrar que a gente, por não saber o que tem lá do outro lado, e por nunca ninguém ter vindo nos dizer o que é que tem lá, isso nos causa essa angústia, isso nos causa esse medo, esse nervoso, esse medo da morte. Mas, se é para estar junto de Deus, se é para estar junto de Nossa Senhora, lembra, Jesus e Maria estão no céu, de corpo e alma, eles subiram para o céu, a Assunção de Maria, a Ascensão, eles estão no céu vivos. E estão lá no céu com tanta gente que já é daqui, que já passou, que está lá. Minha mãe está lá no céu, meus avós, bisavós, tataravós, tantas pessoas que eu amo estão lá na eternidade. Eu creio nisso. Mas eu quero lembrar a parábola do homem rico e de Lázaro, que está em Lucas 16, capítulo 19 a 31. Presta atenção nessa palavra aqui, que é muito, muito importante, é muito interessante. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, de nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta deste homem rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as feridas. Ora, aconteceu que morreu o mendigo, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também aquele homem rico e foi sepultado. Estando aquele homem rico, né, nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O homem desse lado aqui viu lá o Abraão, viu o Lázaro se banqueteando lá no céu. Então ele gritou: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo a fim de me refrescar a língua, pois estou sendo cruelmente atormentado nestas chamas, né? Aquele homem pedia que o mendigo, o Lázaro, molhasse a ponta do dedinho para conseguir pelo menos acalmar o calor da língua das chamas que ele estava sofrendo. E Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, mas Lázaro recebeu os males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E aí, então, vem essa parte que eu quero lembrar você. Então, o rico disse: Rogo-te, então, pai, que mandes Lázaro à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos.
para testemunhar a eles que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormento. Então aquele homem pediu, cara, pelo menos deixa o Lázaro voltar lá e avisar os meus irmãos para que eles também, para que eles mudem de vida, para que eles não venham parar aqui nesse lugar. Abraão respondeu, eles lá têm Moisés e os profetas, que ouçam a eles. O rico replicou, não, Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, eles vão se arrepender. Então Abraão lhe disse, se não ouviram a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Ou seja, gente, para quem é cristão, para quem acredita em Jesus, e nós estamos falando aqui com pessoas cristãs, do Cenáculo de Maria, da nossa igreja católica, para quem acredita em Jesus, acredita na palavra. E aqui está Jesus contando esta parábola, né, de Lázaro, do homem rico e de Lázaro, que aquele homem rico, e aqui sempre sabemos que não é a riqueza de alguém que trabalhou e tem o seu dinheiro, não, é a riqueza da avareza, é a riqueza conquistada através da corrupção, da exploração, da maldade em relação às outras pessoas, né? Aquela pessoa que vê um mendigo que está deitado na frente de casa e que dá comida que resta para os cachorros, mas diz que para aquele mendigo não vai dar. Então, aquele homem que acaba indo para o inferno, pela ausência de Deus, pede que, por favor, deixe que o Lázaro volte lá para falar para as pessoas, ó, muda de vida para você não vir para esse lugar terrível. E aí o pai Abraão diz, não, mas eles já têm lá os profetas, eles já têm Moisés, eles já têm todo mundo que já avisou eles têm que, se eles não acreditarem nesse, pode aparecer um defunto, pode aparecer um espírito, pode aparecer um morto, que eles vão continuar não acreditando. Então, gente, o nosso caminho em vida, né? O nosso caminho em vida, o que que é? Nós viemos de Deus, nós vivemos com Deus e nós voltamos para Deus. Por isso aqui, ó, veja bem, eu não quero impactar ninguém e não quero mexer naquilo que cada um pensa sobre isso, mas, gente, nós viemos de Deus, nós vivemos com Deus e nós voltamos para Deus. Esse é o nosso caminho. Essa é a nossa rota. Portanto, né, entendam bem o que eu vou dizer aqui. Quando a gente fala, o meu filho, a minha mãe, o meu pai, o meu marido, a minha esposa, gente, é uma figura de linguagem. É apenas uma figura de linguagem. A minha mãe não é minha. Ela é minha mãe. Ela é minha mãe, mas ela não é minha. O meu filho é meu filho, mas não é meu. O meu pai é o meu pai, mas ele não é meu. Ele é de Deus. Quando nós fazemos um filho, quando nós damos sequência na obra da criação divina, olha que maravilha isso, que dádiva, que presente de Deus, nós podemos gerar um filho, né? Mas apenas Deus faz o quê? Deus empresta um homem e uma mulher apenas para ser os progenitores, os fecundadores daquela vida. A vida continua sendo de Deus. É meu filho, mas não me pertence. Quando a gente começa a entender isso, que a minha mãe não me pertence, que o meu pai não me pertence, né, que o meu filho não me pertence, ele pertence a Deus, eu cuido dele, eu tenho todo o cuidado com ele, eu faço o melhor por ele, né, eu amo meus pais e tudo, mas a vida pertence a Deus. Aí não tem mais aquele desespero, perdi minha mãe. Não, como é que eu vou perder alguém que não era meu? Nós somos de Deus. E com Deus nós vamos viver toda a eternidade. E se vamos viver com Deus toda a eternidade, eu sempre digo, é bom a gente começar a se acostumar a viver com Ele desde agora, para já se ambientar com Ele, depois eu vou viver toda a eternidade. Se eu vou viver com Deus toda a eternidade, eu preciso começar a me acostumar com Ele desde agora. E como é que eu me acostumo com Ele desde agora? Através da sua palavra, através das suas ações. É ali que Deus se manifesta para mim. Então, se eu venho de Deus, se eu volto para Deus,
Se eu vou viver a eternidade toda com Deus, eu devo me acostumar a viver com Ele desde já. Gente, quando eu comecei a perceber isso, e vocês devem saber, a maior parte das pessoas sabem, já faz 7 anos, desde agosto de 2013, eu recebi um convite aqui, na região aqui da funerária Kiefer, da Cidade Feliz, para que eu, muitas vezes, né, eu participo, eu ajudo, eu estou com eles ali, no momento desse passamento final, desse velório. Então, já faz mais de 7 anos que eu convivo diretamente com a morte. Faz 7 anos já. E digo para vocês, o incrível da mudança da minha visão sobre a vida e sobre a morte, a partir do momento de estar frequentemente acompanhando momentos de morte. Nesse tempo, né, acompanhei mortes ali, momentos de despedida de crianças, recém-nascidas, de adolescentes, de jovens, de pessoas que se acidentaram, de mortes trágicas, de suicídios, de pessoas que morreram de velho lá, 90 e poucos anos. Então, todos os tipos de morte. E tem algo, pessoal, que é comum a todas as mortes. É comum a todas a dificuldade que nós temos de entregar alguém para Deus, de devolver para Deus. Pessoal, isso é um sentimento muito natural, é um sentimento humano. Nós não podemos nos policiar por isso. Tá tão difícil. Tá tão difícil para mim me desligar da minha mãe que faleceu, do meu pai, da minha esposa, do meu filho, especialmente filhos, né, gente? Especialmente quando a morte, ela rompe essa questão da naturalidade. Porque o que é o natural? É morrerem os mais velhos, depois os mais jovens. Qual é o natural da vida? Qual é a sequência natural da vida? Os filhos enterrarem os seus pais. Esse é o natural. Mas qual é a dificuldade, especialmente quando um pai precisa enterrar um filho? Quando uma mãe precisa enterrar um filho? Né? Ainda mais quando é tragicamente, é um acidente, é uma situação assim. Mas aí, gente, por que eu estou dizendo isso? Por que nós estamos fazendo hoje essa live aqui sobre a vida e sobre a morte na véspera de finados? Pois se sabemos que a morte é um momento que nos impacta tanto, pois se sabemos que a morte é um momento, é dos momentos mais difíceis da nossa vida, é um dos momentos mais marcantes da nossa vida, a morte de alguém que a gente ama, um familiar muito próximo. Mas se nós sabemos que esse momento vai ser impactante, o que nós vamos fazer? Esperar a morte para nos prepararmos? Não. A gente precisa começar a se preparar para a morte sempre. Se preparar para quê? Para viver na presença de Deus. É isso que nós chamamos céu e inferno. É isso que nós chamamos céu e inferno. O que é céu, gente? O que é céu? O que é inferno? Céu é o quê? Céu é viver com Deus. Viver na presença de Deus é o céu. Ou seja, o que é céu? Céu é presença de Deus na nossa vida. Isso é céu. O que é inferno? Ausência de Deus na nossa vida. Porque, gente, quem tem ausência de Deus na sua vida, quem não tem Deus na sua vida, já é o próprio inferno. Por quê? Porque só quem tem Deus consegue enxergar a esperança, a luz, consegue olhar para os momentos de maior dificuldade e perceber que é possível recomeçar, amanhã recomeça. E logicamente, pessoal, isso é muito natural, e eu quero falar rapidamente sobre isso. Todas as pessoas, no momento que devolvem alguém para Deus, todas as pessoas que entregam alguém para Deus, e eu quero dizer para vocês, quando eu estou lá num velório, quando eu estou lá numa celebração, né, de despedida, quando eu estou lá numa celebração da morte, celebração do enterro, o que eu digo para vocês é que isso mudou totalmente a minha maneira de enxergar a própria vida e a própria morte. Quando eu estou lá, gente, pode ter, eu quero dizer para vocês, pode ter uma mãe lá com 97 anos. 97 anos, ou seja, viveu essa vida muito longa, muito feliz, viveu tudo isso. Sabe o que os filhos estão dizendo? Sabe o que os filhos estão dizendo? Mas ela podia viver um pouquinho mais.
ela podia viver um pouquinho mais. Por quê? Porque a gente sempre vai achar que quem está conosco poderia viver um pouquinho mais, merecia viver um pouquinho mais. A minha mãe morreu com quase 80 anos, ela morreu com 79 anos e meio. O que eu penso? A minha mãe podia, pelo menos, ter feito 80 anos. Né? A gente podia ter tido a oportunidade de festejar fazer uma grande festa de 80 anos para ela. Eu penso isso. Daí de 80, mas podia também chegar nos 90. Mas a minha mãe podia ter chegado nos 100. Porque, gente, nós sempre vamos achar que quem está conosco pode, deve, merece viver mais. Isso é normal, isso é natural. Né? Mas vamos pensar, Jesus Cristo viveu 33, cara. E em 33 ele mudou a história da humanidade. Agora, recentemente, quantos santos nós temos que foram crianças, que foram jovens, que foram adolescentes? Agora, recentemente, o último beato, agora, recentemente, tornado beato, Carlo Acutis, um jovem contemporâneo nosso, um jovem do nosso mundo moderno, da internet, que está sendo beatificado. Por quê? Porque ele está sendo levado à santidade, tal é a maneira que ele vivia a sua fé nesses momentos que nós vivemos hoje. Mas, qual é a coisa interessante? A coisa interessante é os 5 estágios do luto, pessoal. Que todos nós passamos por esses estágios no luto. Eu volto a dizer, por que nossa live hoje falando de morte, falando de vida eterna? Porque nós temos que, sim, começar a nos preparar sempre para a morte. A partir do momento que nós nascemos, cada dia que passa, nós estamos mais perto dela. A certeza da morte, que é a única grande certeza que nós temos. Nós temos 2 grandes certezas. Nós temos certeza de que nós vamos viver e nós temos certeza de que nós vamos morrer. Né? E a gente até diz, às vezes as pessoas dizem, um dia eu vou morrer. Né? A gente ouve o pessoal dizer, mas que pena isso, um dia eu vou morrer. Cara, mas aí naquela ideia de que um dia eu vou morrer, eu deixo de viver, eu tenho que viver todos os dias. Porque em toda a minha vida, só um dia eu vou morrer. Só um dia eu vou morrer. Todos os outros eu vou viver. E a gente fica desperdiçando vida, desperdiçando tempo, desperdiçando vida, porque eu sei que um dia eu vou morrer. Então, se um dia eu vou morrer, a certeza de que eu vou morrer tem que ser um dínamo, tem que ser tem que ser uma força para que eu viva. A certeza de que eu vou morrer um dia, e essa certeza é totalmente, é uma certeza certa, com a redundância da palavra, a certeza de que eu vou morrer tem que ser a minha grande motivação para viver, porque eu só vou morrer um dia. Só vou morrer um dia. Todos os outros eu vou viver. Eu até fiz as contas aqui, ó. Eu já vivi, 18.680 dias. Então, na proporção entre vida e morte, olha só, eu já estou 18.680 dias na frente da morte. Porque eu estou vivendo já 18.680 dias hoje. Graças a Deus, eu estou aproveitando esta vida que eu tenho. Graças a Deus. Então, a certeza de que um dia eu vou morrer deve ser uma grande motivação para eu viver. Pessoal, 8:45, o tempo voa, né? Estamos com 130 pessoas aqui no YouTube, quase 90 likes. Dá outro like aí já para chegar a 100. Como é que estamos? Estamos conseguindo entender onde eu quero chegar aí com a nossa live? Antes de nós já passarmos para o clipe, né, com os nossos senantes falecidos. Então, dá o teu like aí, compartilha essa live, manda para alguém que ainda sofre com a morte, de alguém. Né? Fica atento na live e depois manda para essa pessoa. Né? E aí, gente, eu não quero entrar aqui em discussões, por quê? Porque o que a gente mais tem, nos momentos de velórios é os porquês. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? É?
E a gente volta a dizer, quem está na presença de Deus, entrega a Deus. Entrega a Deus, inclusive, a sua dor. Inclusive a sua tristeza. Senhor, eu estou morrendo de tristeza, eu estou desesperado, eu tô derrotado, eu estou derrubado, eu estou morrendo de tristeza, mas eu entrego a ti, na esperança da vida, eu entrego a ti o meu sofrimento, a minha dor. Gente, isto é o cristianismo verdadeiro. Claro que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Não é fácil, mas esse é o nosso caminho da busca da santidade. Senhor, eu te entrego como Jó. Eu perdi tudo, Deus me deu, Deus me tirou, mas eu te entrego, Senhor, tudo que eu tenho. Então, gente, aí vem aquelas perguntas, mas por que viveu tanto, por que viveu tão pouco, por que viveu mais? Gente, aí, né, aí nós vamos àquela parte de Coríntios, no capítulo 13, versículo 11 a 13. Coríntios 13, 11 a 13. E eu quero ler para vocês, porque às vezes as pessoas, né, eu estou lá no velório, eu estou lá numa celebração de despedida, e a pessoa, é normal, parece que a gente tem que ter a resposta para tudo. A pessoa vem lá e diz, mas Petri, por que isso aconteceu? Por que com a minha mãe? Por que com o meu filho? Por que esse acidente? Por que não sei o quê? E aí nós lembramos de Coríntios 13, né? 11 a 13, que diz o seguinte, ó. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Eu parei de falar como criança, pensar como criança, raciocinar como criança. Desde que eu fiquei maduro, eliminei as coisas de criança. Hoje, vemos por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Ou seja, nós daqui, pergunta para a criança que está dentro da barriga da mãe como é que é lá fora. Ó, tu vai sair da barriga da mãe e vai ali para fora, na vida ali fora. Como é que é lá fora? O que a criança vai dizer? Nossa, não tenho nem ideia de como seja, o que eu conheço é aqui dentro. Daí nós estamos aqui nessa vida, alguém quer perguntar para a gente como é que é lá? Gente, como é que nós vamos explicar algo que nós não sabemos? Que nós não fomos? E nós não conhecemos? Que ninguém voltou para nos contar? A única coisa que nós temos é aqui a palavra de Deus, é aquele Jesus que nos diz que na casa do Pai há muitas moradas, ele vai fazer uma morada para cada um de nós. É isso que nós podemos dizer. Por quê? Porque hoje nós vemos em parte, mas um dia nós conheceremos totalmente. Um dia nós estaremos face a face com o Senhor. Por ora, o que subsistem é a fé, a esperança e a caridade. As três. Porém, a maior delas é a caridade. Então, quando alguém vem, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Gente, até os porquês nós temos que entregar na mão do Senhor. Senhor, eu estou aqui, não entendo, não compreendo. Não pode ser, mas eu te entrego. Eu te entrego. Porque realmente ninguém morre se fica vivo dentro do nosso coração. Então a gente não tem que buscar, porque Deus não permite que nada aconteça na nossa vida, como já diz, né? Nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem o consentimento de Deus. Mas nós não temos as explicações. O que nós sabemos é uma coisa, pessoal. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é importantíssimo como conhecimento da verdade, como conhecimento da palavra de Deus, como conhecimento a respeito da nossa vida e da nossa morte. Deus é o alfa e o ômega. O princípio e o fim, o princípio de todas as coisas. Deus é o Emanuel, eu sou. Deus é porque ele é. Então, se Deus é o princípio e o fim, eu quero dizer para você que quando nós somos gerados, que nós temos a nossa vida, né? A nossa vida é uma vida. Eu, José Fernando Petri, sou uma vida. Eu sou uma vida, né? Imagem e semelhança de Deus, né? Criado pelos meus pais ali, né? Deus deu aos meus pais
a missão de me conceber, eles assumiram essa missão, me conceberam. Eu sou filho do Paulo e da Marta, mas eu não sou do Paulo e da Marta, eu sou de Deus. Através do Paulo e da Marta. Aí, minha gente, aí que nós precisamos entender uma coisa. A minha vida, José Fernando Petri, é a minha vida. José Fernando Petri, CPF tal, RG tal, né, nascido tal dia tal. A minha vida, se ela tiver 1 ano, 5 anos, 10 anos, 100 anos, 80 anos, 15 dias, uma semana, é a minha vida. A minha vida estará escrita para sempre no livro da vida. Então, uma criança que viveu 6 meses, ela viveu a sua vida. Uma senhora lá, uma mulher que morreu com 100 anos, ela viveu a sua vida, que foi uma vida de 100 anos. A pessoa que morreu com 30 anos, ela viveu a sua vida teve 30 anos. Porque, gente, para nós existe calendário, anos, meses, dias, horas. Esse calendário é nosso, é uma criação humana. Deus não se move por calendários, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, para Deus não tem calendário. A minha vida é a minha vida, José Fernando Petri. Deus não está lá contando, esse José Fernando Petri, 51 anos. Não, não é assim, pessoal. Para Deus, um dia são como 1000 anos, e um ano é como 1000 dias. Para Deus, né? Porque Deus é o alfa, o ômega, Deus é o todo, Deus é a plenitude. Então, a minha vida é esta. Quando eu entendo isso, eu entendo que a minha missão da minha vida será cumprida no tempo que Deus me destinar. O tempo que Deus destinar para a minha vida será o tempo que eu viverei. Ah, mas queria ter vivido mais? Ah, mas eu precisava viver mais? Ah, mas eu ainda tinha tanta coisa para fazer. Gente, a minha vida, se ela está nas mãos de Deus, se eu creio realmente, verdadeiramente, não apenas por palavras, se eu creio que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, e eu creio naquilo que ele disse, a minha vida está nas mãos do Senhor, e a minha vida será vivida enquanto Deus assim quiser ou permitir. E enquanto Deus me der essa oportunidade de viver, o que eu preciso fazer? Eu preciso aproveitar e viver a vida, porque um dia eu vou morrer. Mas todos os outros eu vou viver, e eu faço esse desafio para você olhar, né? Eu já vivi 18.680 dias, você pode também depois fazer a conta de quantos dias Deus já te deu a alegria de viver. Tá certo? Agora, a morte causa dor? Causa dor. A morte causa tristeza? Causa tristeza. Mas a morte, a partir da presença de Jesus, a morte nos dá a esperança. Porque a morte para o cristão não é o fim. Quando eu estou ali no momento de despedida de alguém ali que está falecido, independente da idade que ela está, né? O que nós dizemos? Bom, pessoal, eu sei que aqui agora, nesse momento, é difícil de entender isso aqui. Tem a dor, tá chorando, tá triste, tá indignado, às vezes até, né? Não viveu tudo o que precisava. Eu sei que vai ser difícil entender isso, mas eu quero dizer para vocês que essa pessoa está nascendo para a eternidade. Assim como a gente vê a criança sair da barriga da mãe e ela começa a viver para a vida humana, assim, quando a gente sai da vida humana, a gente começa a viver para a eternidade. E é interessante isso, né? Quando a gente nasce, tem um pensamento que diz assim, ó, quando você nasceu, todos ao seu redor sorriam e você chorava, né? Porque a criança nasce chorando. Então, todos ao teu lado sorriam e você chorava. Vive a tua vida de tal forma que quando você morrer, todos ao teu lado chorem e só você sorria. Olha que bonito isso, gente. Olha que maravilhoso isso. Quando você nasceu, todos ao seu lado sorriam, né? Todo mundo estava sorrindo vendo você nascer. Todos ao seu lado sorriam e você chorava. A gente nasce, toma uma palmada e já sai chorando. Então, quando você nasce, todos ao seu redor sorriem e você chora. Vive a tua vida de tal forma que quando você morrer,
todos ao teu lado, no teu caixão, todos chorem e você esteja sorrindo, porque você está nascendo para a eternidade junto com Deus, aquele para o qual nós voltaremos. Aquele que é a razão da nossa vida, é aquele que dá um sentido à nossa existência. Senão, com todo respeito, seríamos como um cachorro, como um cavalo, como um elefante, como um bicho qualquer que terminou, morreu, acabou. Não. Nós somos seres humanos. Imagem e semelhança de Deus é o que nós somos. E por isso, o cristianismo, e por isso, a morte, ainda que naquele momento não se possa perceber isso, ainda que naquele momento talvez nem se possa aceitar isso, ainda que naquele momento esteja carregado de dor, de sofrimento, de tristeza e de lágrimas, naquele momento, aquela pessoa está nascendo outra vez, está tendo a sua última Páscoa, a Páscoa definitiva ao encontro do Senhor, que é o nosso destino, o céu, né? Como diz aquela música, nós somos caminheiros que marcham para os céus, Jesus é o caminho que nos conduz a Deus, vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu, né? Muitas vezes se canta isso num velório. Jesus, verdade e vida, caminho que conduz as almas peregrinas que marcham para a luz. O que nós somos nesse mundo? O que nós somos nesse mundo? Nada mais do que caminheiros. Nós estamos com a nossa mochila nas costas, na jornada da vida, caminhando. E cada dia que vivemos, nós estamos caminhando já mais próximos da presença de Deus. Eu hoje, com 51 anos, eu já tenho certamente mais passado do que futuro. Eu acho que eu não vou viver 102 anos para ter mais 51 anos. Ou seja, eu já tenho mais passado do que futuro. Eu já vivi mais do que aquilo que eu vou viver. Agora, o que eu tenho que fazer é isso, viver. Viver. Aproveitar a vida. Né? E aproveitar a vida como? Amando, servindo e conhecendo a esse Deus, que é aquele Deus para onde eu vou, e que depois, esse Deus para onde eu vou, e que depois vai ser onde eu vou passar com ele a minha eternidade. Bom, lembrar, pessoal, né, que Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus não se mete na nossa vida. Ele já nos transmitiu a sua palavra, já nos transmitiu o seu exemplo, ele já nos deu o manual de instruções, né, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas ele não age diretamente na nossa vida em todos os momentos, como a gente, por exemplo, que a gente ouve, mas vou dar um exemplo. O avião da Chapecoense, quando caiu. Meu Deus, que era o destino, né? Era o destino daquele time. Se eles tivessem perdido aquele jogo, eles não teriam viajado. Se eles não tivessem viajado, todos eles não teriam morrido. Isso estava escrito na história. Não, gente, não estava escrito na história deles que um piloto faria os erros que ele fez. Né? Como que Deus permitiu isso, gente? Deus não pilota um avião. Está comprovado. Foi um erro estratégico do piloto que colocou em risco a sua vida e que ocasionou essa desgraça. Eu estive lá no morro da Chapecoense, onde aconteceu o acidente. Eu estive lá. Estava quase para enxergar o aeroporto. Agora, sem combustível suficiente, sem a rota de voo, o plano de voo adequado, você está colocando... Então, gente, outra coisa que nós temos que entender. Deus não dirige, Deus não tira a carteira de motorista, Deus não pilota avião. Normalmente, pessoal, normalmente, aquele acidente que a gente briga com Deus, que a gente queria que não tivesse acontecido, normalmente, cientificamente, tem uma explicação. Normalmente vai ser por 3 coisas: imprudência, imperícia ou negligência. Às vezes nem é teu. Tu morreu num acidente, como se diz, morreu de gaiato, estava de gaiato no navio e morreu. Por imperícia, imprudência ou negligência de alguém que colocou em risco situações
podendo, arriscando a causar um acidente, por exemplo, com morte. Então é importante também entender isso. Deus nos cria e nos dá o livre-arbítrio, mas Deus não dirige, Deus não tira a carteira de motorista, Deus não pilota avião, e normalmente os acidentes, daí vai dizer, mas foi uma fatalidade porque tal, bom, mas então alguém que deveria ter feito a manutenção daquele carro, enfim, quando vai olhar, pessoal, raramente não está incluído uma imprudência, uma imperícia ou uma negligência de algum dos envolvidos numa situação, que é difícil para a gente também entender, aceitar. É difícil aceitar. É aquela dor que causa. Mas, 9 horas já, né, pessoal? O tempo voa. Mas se você está comigo aí, dá um coraçãozinho aí, dá o teu like, se você está acompanhando, faz o teu comentário aí. Mas eu quero destacar uma coisa, pessoal, que é outra pergunta que nos vem sempre na mente. Como é que será que eu vou morrer? Ou como será que eu gostaria de morrer? Né? Graças a Deus, a gente não sabe quando vai morrer. Imagina se eu soubesse, ó, tal dia, tal hora, em tal minuto eu vou morrer. Cara, minha vida seria uma desgraça. Imagina eu tendo que viver sabendo, cara, amanhã é o dia que eu vou morrer. Então, nós não sabemos o dia que nós vamos morrer, graças a Deus. Graças a Deus, nós não sabemos. Que bom que nós não sabemos. Né? Mas, como digo, no horizonte está a morte. Lá no horizonte está a morte. E a certeza de que eu vou morrer me deve fazer viver mais e aproveitar enquanto eu estou vivo. E aqui eu quero trazer, por exemplo, 2 situações que são bem particulares, bem familiares. Compartilhar com vocês. Né? E através dessa partilha, que vocês também possam refletir em relação a isso. 2 pessoas muito próximas minhas morreram de maneiras muito diferentes. A minha mãe, praticamente todos já sabem, a minha mãe tratou câncer 18 anos. 18 anos. Câncer de mama, câncer nos ossos e, no final, câncer no fígado. Foi quando ela morreu. Gente, desde o câncer de mama, né? Quimioterapia, radioterapia, sofrimento, dor, dificuldade. Né? A minha mãe sempre fazendo todos os tratamentos, e mais babosa, e mais avelosa, e mais oração, e mais tudo que podia fazer. Beleza, superou o câncer de mama. Depois de um tempo, câncer nos ossos, e eu não sei se você conhece alguém que já teve câncer nos ossos, eu digo, é uma coisa terrível, porque o câncer nos ossos, ele não aceita quimioterapia, ele é manchas nos ossos, né, ali o câncer fica nos ossos, e a minha mãe, às vezes, gente, ela tinha que deitar numa posição em que ela ficava 1 semana na mesma posição, que era o único lugar onde não doía. Ali ela ficava para passar os dias onde ela conseguia ficar ali, ó, sem dor, ou o mínimo de dor de gritar, gente. E ela passou, né? E ela passou sempre com um sorriso no rosto, com alegria, ela sempre passou lutando, e positiva, e nos motivando, ela nos motivando. Certo? E depois o câncer no fígado, onde eu digo para vocês, pessoal, minha mãe morreu no dia 30 de setembro de 2016, no dia 7 de setembro do ano 2016, ou seja, 23 dias antes, eu estava com a mãe no feriado, e sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A mãe passou mal, e começou a vomitar, e ela vomitou sangue, assim, né? Vomitou sangue. E aí, pô, aquela coisa toda, né? Ela já bem debilitada. E quando a gente foi ali juntar aquele sangue, limpar aquele sangue, né? A gente sentiu que era um sangue sólido, né? Sangue sólido. Ou seja, a minha mãe tinha vomitado o fígado. O fígado voou fora, tão, entre aspas, podre que já estava o fígado, ele veio para fora. E aí você já imagina, os últimos 23 dias da minha mãe foi aquilo que se chama falência múltipla dos órgãos, foi parando coisa por coisa, até que num determinado momento
A gente, entre aspas, pedia a Deus que levasse ela. Por quê? Porque o corpo dela não suportava mais. Aquele corpo, ele não se recompõe mais, não tem como. Ele vai passando por uma falência múltipla dos órgãos, e aí você quase diz, Senhor, por favor, leva a minha mãe deste sofrimento. E aí que eu quero dizer uma coisa, só que nesse período de sofrimento, a gente vai se preparando. A gente vai se preparando para a morte da pessoa que você ama. Nunca me esqueço quando o médico, lá em determinado momento, disse, gente, é a reta final da mãe de vocês. Aproveitem bastante. É a reta final. E aí você tem nessa hora, você tem duas opções, ou você se desespera, meu Deus, a minha mãe vai morrer, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer, tal e tal. Ou você está consolado, porque, cara, você viveu com ela tudo que você podia viver, você aproveitou os momentos. E eu quero lembrar isso, pessoal, as pessoas que a gente ama, elas morrem. Elas morrem. E a certeza de que elas vão morrer deve nos fazer aproveitar ao máximo a vida com elas. Eu sempre digo, né? Eu ia todos os domingos, quando eu não tinha encontro, todos os domingos eu ia na casa do pai e da mãe almoçar. E sempre eu dizia, que maravilha foi almoçar de novo com vocês hoje, porque talvez domingo que vem a gente não consiga mais almoçar junto. Talvez pode ter sido o último domingo que a gente almoçou em família. E um dia foi o último domingo, pessoal. Teve um domingo que foi o último. Mas por que não foi triste? Por que não foi sofrido? Por que não foi desesperador? Porque tantos domingos nós estávamos juntos, mas um dia vai ser o último domingo de estarmos juntos. Então, enquanto não é o último domingo, aproveita, esteja junto, ama, curte. Coloca Deus na tua vida. Esse é o céu, é a presença de Deus na nossa existência. Então, quando a pessoa sofre muito, fica muito tempo doente, a gente tem tempo de se preparar. A gente tem tempo de se preparar para a morte. Só que tem a outra morte também. Eu quero citar para vocês a morte do meu sogro, pai da Ana Paula. Felipe viajou para os Estados Unidos, né? 23 de julho do ano passado, 2019. E aí, eu fui junto com ele, né? Meu sogro com 80 anos, bem tranquilo, 82 anos, bem tranquilo, bem, né? A gente viajou no dia 23, no dia 24 ele faleceu, um dia depois, nós estávamos lá nos Estados Unidos, em Orlando, ele teve um infarto fulminante e morreu. Quando nós não estávamos aí, quando eu não estava aí, quando o Felipe não estava aí, eu não pude ajudar, eu não pude estar junto, nós estávamos lá, distantes, eu não pude colaborar nesse momento, né? Triste. Mas é aí que eu quero trazer essa realidade. A minha mãe, 18 anos, entre aspas, como se diz, morrendo um pouquinho a cada dia, foi 18 anos de luta, ou meu sogro que infartou numa manhã, estando super saudável, não tendo nada. Os dois quase na mesma idade. Então, gente, a morte vai aparecer assim, de um jeito para um, de outro jeito para outro. Quando ele morreu assim, infartou, quem é que não estava preparado? A família. Mas ele não sofreu. Ou seja, ele não sofreu, mas deu aquele baque na família, porque, poxa, até ontem ele estava tão bem, hoje ele está morto. A outra situação é aquela, cara, eu vinha acompanhando o declínio da minha mãe a cada ano. A minha mãe morreu em setembro de 2016. Em julho de 2016, você sabe, eu viajei com o polaco lá para a Jornada Mundial da Juventude. Quando eu viajei, foram 40 e poucos dias. Quando eu voltei, a minha mãe estava numa situação. Quando eu voltei em agosto, eu vi que ela tinha envelhecido 10 anos em um mês que eu tinha ficado fora. Então, mas a gente vem acompanhando e aí vem se preparando. Aí o que eu digo? O que você quer? Agora eu pergunto para você. Você quer o quê? Você quer uma mãe ou um pai ou alguém que fique sofrendo 18 anos e você vai se preparando, vendo ele sofrer, para você estar preparado na hora dele morrer? Ou você prefere um pai assim, que tem um infarto, uma coisa fulminante, um AVC, ou sei lá o quê, uma coisa, que ele morra da noite para o dia e que ele não sofra nada, nem um dia, nem um minuto, que ele vá dormir e acorde, né, não acorde mais, ele já esteja falecido, e daí tu sofre aquele baque, mas, pô, a pessoa que morreu não sofreu. Então, gente, o que eu quero dizer com isso?
sempre a vida. Nós não temos como escolher a forma como nós vamos morrer. O que nós temos é que nos adequar. Se eu vim acompanhando alguém sofrendo, eu pude me preparar um pouco mais, mas a minha preparação foi com o sofrimento dessa pessoa. Será que vale a pena eu me preparar para a morte dela, mas por causa do sofrimento dela? Ou será que é melhor, eu tomar um baque, me desesperar, pô, meu pai estava vivo ontem, hoje está morto, mas eu sofro o baque, mas à custa de ver que da noite para o dia, a pessoa que eu amo morreu sem sofrer nem um minuto. Então, gente, nós precisamos sim pensar na morte, falar na morte, entender a morte. E mais do que qualquer coisa, nós precisamos nos preparar para a morte das pessoas que a gente ama. Lembram quando eu brinco, né? Que a gente está no encontro do cenáculo e eu brinco, gente, vamos fazer uma foto. E aí eu brinco, nunca deixe de tirar uma foto, porque pode ser a última. Como que não pode ser a última? Pode ser a última foto. Pode ser a última foto. E hoje, quando a gente vai fazer a grande homenagem aos senantes falecidos, às pessoas da nossa família que já morreram, né? Porque o cenáculo é uma família, e nós temos tantos irmãos que já estão junto de Deus, para fazer essa homenagem, não daria para fazer essa homenagem sem antes nós refletirmos sobre a morte. E se nós fôssemos pensar, né, tem aquela historinha tão interessante, a gente deveria viver mais ou menos como a história ali de São João Bosco e Domingos Sávio. E é o que eu compartilho com vocês. O São João Bosco era italiano, viveu no século XIX, e ele tinha uma creche para crianças pobres. Numa tarde, os meninos estavam todos jogando bola e ele na beira do campo assistindo. E então, João Bosco resolveu fazer um teste com os garotos. Chamou um garoto que passava perto dele e perguntou: se você soubesse que daqui a meia hora você ia morrer, o que você faria? O menino levou um susto, pensou e disse: nossa, eu ia correndo para a capela rezar. Eu ia correndo rezar para pedir perdão a Deus dos meus pecados. Ok. Logo depois, o João Bosco chamou outra pessoa, outro menino, fez a mesma pergunta. Se você soubesse que ia morrer daqui a meia hora, o que você ia fazer? Ele ficou todo confuso e também disse: eu ia correndo conversar com a minha mãe, pedir desculpa para ela, para o meu pai, né, meus irmãos, aquilo que eu fiz de errado para eles, não sei o que. Aí ele chamou um outro garoto e fez a mesma pergunta. Se você soubesse que daqui a meia hora você ia morrer, o que você faria? Eles estavam jogando bola, né? E ele disse: eu continuaria jogando bola. Esse último menino era Domingos Sávio. Ele morreu ainda criança, foi canonizado, é o padroeiro dos coroinhas. Mas a resposta do Domingos Sávio, deveria ser a nossa resposta. Se eu dissesse para você que está me escutando, hoje, agora é 9h15, às 10 horas você vai morrer. Mais do que bater, como é que é? Bater na madeira 3 vezes. Se eu dissesse para você, daqui a 45 minutos você vai morrer, o que, que você teria que fazer correndo? O que, que você teria que pegar ligeiro o celular, o WhatsApp, ligar para alguém, pedir perdão, se reconciliar, ou sei lá, fazer o quê? Ou você continuaria me dizendo, cara, eu vou continuar assistindo a tua live porque eu estou em paz com todas as pessoas. E eu volto a dizer, já falei isso muito nos retiros, estar em paz com alguém não é ter que estar convivendo com ela, hein? A gente confunde um pouco. Eu estou em paz com essa pessoa, eu visito ela, sou amiguinho dela. Não, você não precisa ser mais amigo dela, você não precisa mais visitar ela, você não precisa mais convidar ela para os teus aniversários, mas você tem que estar em paz com ela. E mesmo como disse Jesus, né? Tu
perdoar quem não fez mal para ti, isso é mais fácil. Eu quero ver perdoar, quero ver dizer que você ama aquela pessoa que falou mal de ti, aquela pessoa que te injustiçou, aquela pessoa que fez tudo que podia para te destruir. Aí está a grandeza. Aí está o cristianismo. Aí está a verdadeira fé. Cara, aquele cara me fez mal, aquele cara falou mal de mim, aquele cara me injustiçou, aquele cara me maltratou. Eu não tenho mais que conviver com ele, né? Não frequento mais a casa dele. Mas, cara, eu perdoei ele, eu estou em paz com ele e quero que ele seja feliz, né? Até porque, como eu já brinquei muitas vezes, né? Gente feliz não enche o saco. Gente feliz se ocupa em cuidar da sua vida e ser feliz com a sua vida e para de ficar enchendo o saco e furungando na vida alheia. Então, eu sempre digo, eu estou em paz com a pessoa, quero que ele seja feliz, porque se ele estiver feliz, puta, me larga de mão, né? Me larga do meu pé, chulé, né? Vai viver a tua vida, não coloca a tua inveja para cima de mim, não coloca a tua maldade por invejar algum talento, algum dom que eu tenha e que Deus não te deu. Vai viver a tua vida, vai te catar. Mas está em paz. Então, se você me diz que você não precisa fazer nada, você está bem, você está que nem o Domingo Sávio. Você está feliz da vida. E no velório, pessoal, no momento ali do passamento, no momento da despedida, a gente vê, é nítido e notório quem é cristão e quem não é cristão. É nítido e notório quem está com Deus e quem não está com Deus. Porque tristeza é normal, chorar é muito normal, né? Cara, é normal, poxa, que pena, eu queria tanto, cara, mas assim, mas entrego, Senhor, né? Como diz uma das músicas que a gente sempre canta nesse momento, entrego a minha vida a ti, Senhor. Quando sinto a paz no coração, quando me deprime a solidão, quando me coloco em oração, quando vivo a doação, tudo, eu entrego a minha vida a ti, Senhor. E quem já se conectou dessa forma com Deus, quem já se conectou nessa dimensão com o Senhor, é outro velório. É outro velório. E nós sabemos, nós, como movimento, já vivemos tantos velórios cheios de tristeza, cheios de dor, cheios de angústia, cheios de questionamentos, né? Mas cheios de fé, cheios de esperança, cheios de luz, né? De quem conseguiu entender que a vida é a vida. A vida dessa pessoa é esta pessoa. Não importa se ela viveu um dia, 5 anos, 10 anos, 100 anos, não. Ela viveu a sua vida, a vida que estava destinada a ela. E neste tempo, ela cumpriu a sua missão. Ela cumpriu a sua missão, a sua vida cumpriu a sua missão, que era esta. Entrega para o Senhor. Entrega para Deus. É muito mais fácil. É muito mais fácil de prosseguir, né? Vai ficar remoendo isso, questionando, perguntando até morrer, bom, vai deixar de viver a vida. E eu conto para vocês uma história que me aconteceu nessa minha andança da vida. Eu vi essa história, eu fiquei sabendo, gente de minha relação. A mãe tinha 2 filhos. Olha que coisa isso. A mãe tinha 2 filhos e um filho faleceu num acidente. E a partir daquele dia que aquele filho faleceu no acidente, a mãe só falava mais daquele filho que faleceu no acidente, o filho que faleceu no acidente. O outro filho, bati na mesa que chegou a cair o celular. O outro filho estava ali, ele só via a mãe falar do filho que morreu, ele só via a mãe falar da tristeza, da dor, ele só via a mãe dizer isso. E aquela angústia, aquela tristeza, passou meses, passou anos, sempre. E o que aconteceu? Um dia o segundo filho se suicidou e deixou uma carta que dizia o seguinte: já que a minha mãe só sabe amar os mortos, eu resolvi morrer também para ver se sou digno do seu amor. Já que a minha mãe só sabe amar os mortos, porque desde que ele morreu é só para ele a vida, a tristeza, a dor, o luto, esqueceu de mim.
Já que a minha mãe só sabe amar os mortos, eu resolvi morrer também, para ver se eu sou digno do seu amor. Duro, né, pessoal? Mas eu tenho certeza que Deus do céu, quando nos vê no sofrimento por alguém que morreu, que é normal, agora esse sofrimento tem que... É lógico que a saudade não passa, a dor não passa, é lógico, mas o sofrimento, a tristeza, isso precisa ser ressignificado. E para ressignificar isso, somente através do cristianismo. E por isso eu quero dizer para vocês, quase 9h30, estou chegando no final já para irmos para o clipe. Por isso eu quero dizer para vocês, compartilhar os 5 estágios do luto, pessoal. O luto, na nossa vida, ele passa por 5 estágios. Normalmente, todas as pessoas passam por esses 5 estágios. O primeiro estágio é a negação, né? É a negação. Não, eu quero negar aquilo que aconteceu. Não, eu não acredito. Não pode ter sido comigo. Não, não pode. Por que na minha casa? Por que comigo? Por que com o nosso filho? Por que com a minha mãe? Por que com o meu marido? Por que... Não, eu quero negar. Não, eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Você quer negar, você quer dizer que não, que isso não pode ser. Ok? Esse é o primeiro estágio. Você vai viver, cara, não, eu nego isso, não. Eu tenho certeza, eu estou sonhando. Amanhã eu vou acordar e o meu marido vai estar ali, o meu filho vai estar ali, a minha mãe vai estar ali. Amanhã, quando eu acordar, ela vai estar lá me sorrindo. Foi tudo um pesadelo, né? Então, é a primeira etapa do luto, a negação. Não, eu faço de tudo para não acreditar que aquilo é verdade. Beleza. Só que no outro dia, o filho não está ali, o pai não está ali, o marido não está ali, a mãe não está ali, o teu irmão não está ali, ele realmente faleceu, você enterrou ele não está mais ali. Aí entra o segundo estágio do luto, que é a raiva. Bom, aí eu descarrego, né? Eu quis negar isso, mas é verdade, cara. Então eu quero dizer o seguinte: eu me revolto com Deus, eu odeio quem fez isso, eu não quero mais saber, eu tô fora essa desgraça, porque isso aconteceu comigo, né? Não poderia ter sido assim. Você começa a esbravejar contra o mundo e colocar a sua raiva para fora. Veja que é um estágio do luto, é normal. Você quis negar primeiro, não conseguiu, era verdade. Você ficou raivoso, você ficou indignado com isso. Beleza, é o segundo estágio. Normal. Normal. Sim. Porque a morte é uma coisa marcante demais na nossa vida. É normal ficar com raiva disso que aconteceu. Pô, por que foi dessa forma? Aí entra o terceiro estágio. Que você tenta negociar, você tenta barganhar. Você tenta, de alguma forma, dizer, cara, o que eu posso fazer para reverter isso que aconteceu? Em que eu posso me oferecer como sacrifício? O que eu posso fazer, né? De que forma eu consigo me oferecer para que isso não tivesse acontecido? O que eu poderia ter feito? Aí você começa naquele questionamento, poxa, mas se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse deixado sair, se eu tivesse não sei o quê, se eu tivesse, né, se eu não tivesse pegado aquela carona, se não... Cara, aí você começa a negociar com a situação, você começa a barganhar com aquilo tudo, meu Deus, que desgraça. E aí vem o próximo estágio, que é o mais difícil, que é o quarto estágio, é o fundo do poço. É a depressão. Aí você entra numa depressão, você entra numa deprê, numa desgraceira, você entra assim, ó, numa draga desgraçada, você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, você não quer mais ouvir nada do que as pessoas estão te dizendo, porque aquilo que elas te dizem não te acalma o teu coração, não tira a tua revolta, não muda a situação, né? Aquilo que a gente diz, cara, se eu pudesse te dizer alguma coisa, se mudasse a situação, eu ia ficar te dizendo um monte de coisa. Então, tu entra, tu te isola, tu não quer mais ver ninguém, tu some do mundo, porque nada do que te dizem muda nada. A situação tá posta, a desgraça tá feita, tu tá com raiva de tudo, de todos. E essa é a pior parte do luto, que é a quarta etapa, onde você tenta, então, entrar em off. E por isso, pessoal, que eu quero dizer que o tempo depende de cada um, depende da maturidade que cada um estava, depende da aproximação da presença de Deus na sua vida em cada estágio. Isso vai ser um tempo diferente para cada um, cada etapa dessas. Mas chega
o quinto estágio. Chega o quinto estágio, que é, né, depois que você negou, depois que você ficou com raiva disso, depois que você tentou, de alguma forma, negociar, resolver isso, depois que você foi para o fundo do poço, aí vai chegar o momento onde entra a quinta etapa, o quinto estágio do luto, que é a aceitação. O sofrimento já suavizou, você já botou todas as suas coisas para fora, você começou de novo a refletir, através da oração você começou a perceber, né, que isso faz parte da vida, afinal de contas a morte é o último ato da nossa existência, né? A morte é o último ato de todos os atos da nossa vida, desta vida, a morte é o último ato. E a certeza que todos vamos ter, e aí você se lembra, cara, a minha vida é a minha vida, não importa o quanto tempo ela foi vivida. Esta vida é plena porque Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Deus não conta anos, dias, horas, meses. Deus não tem calendário. Deus, para mim, é uma vida. Fernando Petri é uma vida. Independente do tempo que esta vida ficar ocupando este tempo e este espaço nesse calendário que nós criamos, aí você entra com aceitação, onde você realmente começa a perceber as possibilidades de reagir, de retomar, de recomeçar. Porque tem uma coisa, pessoal, tem uma coisa que acontece muito, sabe o que que é? As pessoas gostam de comparar para saber se a minha morte, né, ou a morte de quem eu amava foi mais trágico do que a morte do outro. Ah, eu sofri mais porque a minha foi nesta situação, nesta condição. Gente, uma vida é uma vida e uma morte é uma morte. Independente de como foi a vida, ela é uma vida. Independente de como foi a morte, ela é uma morte. Talvez você não consiga entender, mas é apenas o último ato da vida. É a morte. Aquela pela qual todos nós vamos ter que passar. Agora, se eu ressignifico isso e coloco nas mãos de Deus a morte, o sofrimento, aquelas 5 etapas do luto, ó, cara, eu tô agora na etapa da negação. Mas, Senhor, eu te ofereço, eu não quero acreditar, mas eu te ofereço essa negação, eu te ofereço essa raiva, eu te ofereço essa depressão que eu tô agora, essa tristeza, eu tô tentando mudar essa situação que aconteceu, eu tô tentando negociar com o universo para que a situação seja diferente, para que isso não tenha acontecido, mas eu ofereço tudo ao Senhor. O Senhor, que é o Deus da vida e o Deus da morte. O Deus que é superior à morte, como diz a música, ó morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu com honra e glória. Então a morte não é o fim. E quase terminando, eu lembro isto a você. Ainda que na hora do velório você não consiga entender isso, ainda que na hora do velório você não consiga aceitar isso, ainda que de repente naquela hora ali que vai fechar o caixão, você não queira nem ver isto, e é normal, é natural, você não queira nem ver isso. Ainda assim, com todas essas situações para você de dor, de tristeza, ainda assim eu quero te dizer que esta pessoa que você ama está nascendo para a eternidade. Assim como um dia ela nasceu da barriga para nascer para esse mundo, ela precisa sair desse mundo para nascer para Deus. E certamente, nós só vamos entender isso quando? Quando nós lá estivermos. Quando nós lá estivermos, junto com Deus, talvez a gente se reúna lá em cima, né? E converse, cara, tu pensa, olha como é que nós achávamos que era a vida, né? Olha o que nós pensávamos da morte, olha que delícia isso aqui, nós estamos aqui com Jesus, com Deus, com Nossa Senhora, com a galera toda, com meus avós, meus bisavós, todos aqueles que eu amo, e olha, já está chegando mais um aí que era amigo nosso, que está vindo também, e nós vamos estar lá de cima, olhando para cá e pensando, cara, e olha como nós pensávamos da morte. Porque eu quero dizer isso para você, eu, José Fernando Petri, quero dizer isso para ti.
eu tenho certeza que morrer não é coisa ruim. Eu não quero morrer ainda, entendeu? Eu quero viver muito nessa vida, tá? Quero viver muito, eu tenho que cumprir minha missão, eu tenho que cumprir minha tarefa. Eu sei que eu preciso muito ainda fazer por esse Deus. Eu tenho muito para fazer ainda, então eu não tô querendo morrer. Mas eu quero dizer a você que eu tenho certeza que morrer não é uma desgraça. E eu sempre brinco com vocês, né? Vocês sabem disso. Eu que falo tanto de Jesus, eu que tenho tanta essa parceria com Jesus, eu que falo tanto dele, eu nossa, sou um apaixonado por ele, que digo que eu lamento que eu não nasci no tempo de Jesus, porque se eu tivesse nascido no tempo de Jesus, cara, eu ia lavar os pés dele, eu ia colar nele para ficar ouvindo ele todo dia, ele ia dormir, eu ia ficar ouvindo a respiração dele, porque a respiração dele era uma respiração santa. E você sabe, eu sempre brinco com vocês, eu digo, né? Quando eu chegar no céu, estou trabalhando para isso, né? Não estou dizendo que o céu está garantido para mim, mas estou lutando para isso. Eu tenho certeza que Deus olha para mim e diz, cara, apesar dos teus erros, das tuas dificuldades, dos teus deslizes, né? Que todo ser humano tem, porque eu sou um pecador, né? Como Adão, né? Eu tenho o pecado original, então apesar dos meus erros, Jesus olha para mim e diz, cara, tu tá no crédito ainda, tu tá no lucro, tu fez muita coisa boa. Mas eu tenho certeza que quando eu chegar lá no céu, que eu for chegar lá, cara, eu quero encontrar com Jesus e eu quero perguntar ainda um monte de coisa para ele que eu ainda não tive a capacidade intelectual de entender. Porque o mistério da fé não é capaz de caber na nossa cabeça. O mistério da fé é muito maior, é muito mais profundo. Mas aí, certamente, como diz, né? Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. Quando eu tiver face a face com o Criador, com Jesus, cara, eu quero perguntar tanta coisa para ele, quero tirar tantas dúvidas, tantas coisas que as pessoas me perguntaram, quantas coisas que as pessoas me perguntaram e que eu nunca soube responder, mesmo com toda essa minha fé, mesmo com todo, entre aspas, essa minha certeza das coisas. Quantas vezes pessoas me perguntaram coisas sobre a vida que eu tive de dizer, olha, eu vou ficar te devendo essa resposta. Talvez um dia eu também possa saber, porque talvez um dia, somente perto de Jesus, eu vou poder entender algumas coisas que eu também não consigo entender. É isso, pessoal. É isso aí. E eu espero que esta live, que essa reflexão tenha te ajudado, entendeu? A se preparar. Como eu disse, ajudado a se preparar para a morte, porque ela virá. E ela está cada dia mais perto. Hoje ela está mais perto do que ontem, e amanhã ela estará mais perto do que hoje. E como eu disse para vocês, esses 7 anos que eu estou, de alguma forma, envolvido, né, com o momento da morte, com as celebrações do passamento, eu cresci muito, gente. Eu cresci muito e passei a valorizar ainda mais. Eu sempre fui muito de valorizar cada coisa, cada dia, de viver intensamente. Eu sempre fui muito de viver intensamente. Mas depois de estar hoje já 7 anos trabalhando, ajudando, colaborando nesse momento, vocês não imaginam, né? Quanto eu ainda passei a dar mais valor a cada segundo meu, a cada minuto, a cada dia. E lá nos enterros, quando eu estou lá, né, que a gente fala para as pessoas que estão ali, eu digo, gente, hoje Deus veio e buscou esse nosso irmão, aí essa nossa irmã. Deus levou de volta para sua casa esse seu filho. E se amanhã ele vier levar a mim ou a você? E se amanhã estiver no plano de Deus, lá no seu projeto, se amanhã estiver no seu projeto,
vir buscar a mim ou a você? Como nós vamos encontrar o Senhor? Com que rosto nós vamos encontrá-lo? Com que obra nós vamos entregar a ele? Né? Nunca me esqueço uma frase que eu gosto muito, que é da Bruna Scherer, que ela diz: a nossa vida é um presente de Deus para nós. E o que nós fazemos da nossa vida é o nosso presente para Deus. Então, que nós possamos fazer de nossa vida um grande presente para o Senhor. Que nós possamos fazer de nossa vida uma grande oferenda da nossa existência para Deus. E, para terminar, eu quero contar uma historinha que também me aconteceu. Muito jovem. E eu sempre agradeço também por isso ter me acontecido quando eu era muito jovem. Mas antes de eu contar essa história, só lembrar, depois nós vamos para o clipe com os senantes falecidos, mas eu vou pedir, ó, dá o teu like aí, né? Dá o teu like. Se foi importante essa live para você, dá o teu like, curte, compartilha. Eu quis preparar um material atemporal que possa servir hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem, para quando alguém estiver sofrendo com a morte de alguém. Então, essa live fica gravada na nossa TV Cenáculo e você pode compartilhar ela com quem você acha que, entre aspas, precisa escutar e, quem sabe, se preparar ainda mais para o dia da sua morte. Mas essa história que me aconteceu, eu era bem jovem. Eu era bem jovem e eu tinha um programa de sábado de tarde. Eu tinha um programa de sábado de tarde muito interessante. Eu tinha 2 enterros para ir. Eu tinha 2 enterros para ir, um sábado de tarde. Um enterro de um amigo meu, que tinha se acidentado de moto, tinha morrido num acidente. Ele estava sendo enterrado naquele sábado de tarde. E o enterro da avó de uma amiga minha, que tinha morrido de velha. O enterro era às 2 da tarde, o outro era às 4, lá no cemitério em Montenegro, lá onde hoje está a morada definitiva da minha mãe, né? Está lá. E eu fui no cemitério, o cemitério de Montenegro é um pouco afastado, assim, né, da cidade. Eu fui naquele enterro das 2, enfim, e aí ia ter uma meia hora, uns 40 minutos entre um enterro e o outro. Eu pensei, cara, eu não vou sair daqui do cemitério, voltar lá para casa, para depois voltar aqui de novo. Como o cemitério era um lugar que eu ia muito pouco, né? Aliás, eu ainda vou muito pouco, né? Hoje mais em função dessa colaboração que eu faço, né, com os enterros, mas não é um lugar que eu tenho preferência de ficar indo no cemitério e tal e tal. E como eu ia no cemitério muito pouco, eu pensei, cara, eu não vou voltar para casa para depois voltar aqui para o cemitério, eu vou dar uma caminhada aí no cemitério, dar uma olhada, era um lugar que eu nem conhecia muito bem. E aí eu comecei a andar lá pelo meio, assim, de repente cheguei do lado de um túmulo, tinha uma senhora chorando. Aí eu olhei para ela e fiz aquela pergunta absolutamente inteligente, né? Eu olhei para ela e perguntei, por que a senhora está chorando? Né? Ela estava na frente de um túmulo de uma pessoa, eu perguntei, por que a senhora está chorando? Né? Olha que pergunta. Né? Mas ela olhou para mim e disse, eu estou chorando porque a minha mãe está enterrada aqui. Ah, sua mãe está enterrada aqui? Faz tempo que ela morreu? Ela disse, faz 3 anos. Eu disse, faz 3 anos que ela morreu, né? Fiquei puxando aquele assunto com ela. Mas então hoje é aniversário de morte dela, ou se ela estivesse viva, hoje seria o aniversário de vida dela, por isso que a senhora está aqui no cemitério? Ela falou, não, eu venho aqui todos os dias.
Daí eu, tipo, me incomodei com a mulher, né? Eu disse, como assim? Você vem aqui todos os dias, há 3 anos. A sua mãe já está com Deus. A sua mãe já está no céu. A sua mãe já está na glória celestial. A sua mãe está na paz de Deus. A sua mãe está em paz. Vá você viver também a sua vida em paz. E aí, gente, eu acho que eu tinha uns 17 anos por aí. E eu tive que ir para dentro do cemitério escutar uma das melhores professoras que eu já tive na minha vida. Nem nas graduações, pós-graduações, qualquer estudo que a gente fizesse, eu tive a oportunidade de escutar uma professora melhor do que aquela mulher que me disse: sabe o que que é, meu jovem? Ela disse para mim. Sabe o que que é? O dia que a minha mãe morreu, já fazia mais de 6 meses que eu e ela estávamos brigados. Eu não falava com ela, eu estava de mal com ela. E no meio desse tempo que eu estava de mal com ela, a minha mãe morreu. Ou seja, a minha mãe morreu brigada comigo e eu brigada com ela. E por isso, desde que ela morreu, eu venho aqui todos os dias pedir perdão para ela. E eu queria que Deus me desse pelo menos 5 minutos da vida dela de novo, pelo menos 5 minutos, para eu poder pedir perdão para ela, para eu poder dar um abraço nela, para eu poder dar um beijo nela, para que ela pudesse me perdoar, para que eu pudesse perdoar ela, porque daí sim, ela morreria em paz. E aí eu poderia viver em paz, porque desde que a minha mãe morreu brigada comigo, a minha vida é um inferno. Eu não tenho mais paz. E eu peço e venho aqui todos os dias pedir perdão para ela, venho pedir perdão para ela. Só que como ela já morreu, ela não consegue me perdoar, eu não consigo esse gesto, esse abraço. E por isso hoje a minha vida é um inferno e eu venho todos os dias aqui no cemitério. Gente, graças a Deus, aquele dia eu tinha 2 enterros para ir. Graças a Deus, aquele dia eu não voltei para casa. E graças a Deus, aquele dia eu fui caminhar pelo cemitério. E aí, essa professora da vida me disse isso. Ela morreu brigada comigo. E desde que isso aconteceu, a minha vida é um inferno. E eu digo para vocês, do fundo do meu coração, desde aquele dia, eu tinha 17 anos, desde aquele dia, nunca mais eu me permiti estar brigado com alguém, né? A gente tem discussões, a gente tem posições contrárias, a gente às vezes analisa pontos de vista de formas diferentes, mas eu nunca mais me permiti ficar brigado com ninguém. Eu sempre estou em paz com todo mundo, como eu volto a dizer, não significa que vou visitar, que vou estar na casa ou que vou convidar para vir na minha casa, mas estou em paz, está perdoado, ó, foi. Porque desde aquele dia eu fiquei pensando, cara, e se eu brigar com alguém, se eu tiver de mal com essa pessoa 3 meses, 6 meses, 1 ano, e essa pessoa morrer, e ela era importante para mim, eu vou passar a mesma situação que essa pessoa está passando, porque a mãe dela, quando morreu, estava brigada com ela, e hoje ela mesma me disse que a vida dela é um inferno. Eu não quero fazer da minha vida um inferno, eu quero que a minha vida seja de paz e de amor. E desde lá, quando eu estive neste dia no cemitério aos 17 anos, que essa professora da vida me disse isso, nunca mais eu me dei o direito de estar brigado com ninguém, para que um dia não viesse a acontecer na minha vida aquilo que aconteceu para esta pessoa. Então, se alguém está brigado comigo, se alguém está de mal comigo, se alguém cortou relações comigo, se alguém... Bom, eu não posso fazer nada. Eu não tenho como fazer nada. Agora, eu, desde esse dia, nunca mais fiquei brigado com ninguém, porque poderia correr o risco de um dia essa pessoa morrer, eu brigada com ela, sem ter tido tempo de perdoar ou de pedir perdão. E eu quero viver no céu, não o céu que vem depois da morte, porque o céu é a presença de Deus. E o inferno é a ausência
de Deus. Então, não deixe para amar alguém, né? Não deixe para dizer algo para alguém, não deixe de viver com alguém, demonstrar o seu amor, o seu carinho, depois que essas pessoas partiram. Faça para você ficar em paz, para você ficar bem tranquilo, para você poder encarar a vida de forma bem tranquila. Faça tudo o que você pode. Viva tudo o que você pode. Né? Perdoe, contemporize, entenda, compreenda. As pessoas erram com você por causa disso ou daquilo, das suas culturas, daquilo que elas trazem, né? Da sua própria educação, muitas vezes. Né? Quantos filhos que brigaram com os pais? Cara, os pais foram super mal educados por seus avós, e aí ele descontou em você, e você não entende. Cara, aprenda a perdoar mais, aprenda a contemporizar mais, aprenda, entendeu? A não querer ter sempre razão, porque realmente o remorso depois, né? A gente diz isso até. Por que as pessoas dão mais flores depois de morrer do que enquanto estão vivos? Porque o remorso é maior do que a gratidão. Então, às vezes manda um monte de flor para quem já morreu, porque ele tem remorso do que podia ter feito em vida. Não deixe que o remorso seja maior que a gratidão. Seja grato a quem te ama, seja grato a quem te ajuda, seja grato a quem faz o bem para você, né? Seja grato até a quem te cobra, seja grato a quem quer te fazer se desenvolver, crescer. Tenha gratidão por aquelas pessoas que amam você e se preocupam com você. E quero me incluir hoje aqui, nesta live, onde eu passei muito tempo preparando isso aqui, né? Que não é um assunto fácil, que não é algo simples de conversar. A gente sabe que cada um tem a sua vivência, cada um tem as suas histórias, mas eu espero que desta noite, né, com esta live que nós estamos deixando aqui, que cada um possa verdadeiramente dar mais um passo a se aproximar, dar mais um passo a se aproximar do conhecimento, do entendimento e da compreensão da morte. E o entendimento, a compreensão da morte se faz com o entendimento e a compreensão da vida. Somente vivendo plenamente, nós teremos realmente consciência de que teremos uma boa morte. Quem teve uma boa vida, também tem uma boa morte. E quem teve uma vida complicada, provavelmente também vai ter uma morte bem complicada. Do fundo do meu coração, agradeço a você, as mensagens, tudo que você escreveu. Eu quero depois ler com muito carinho, né? São 10 para as 10, fomos de quase 2 horas com essa live aqui. Mas como realmente a morte é um dos momentos cruciais da nossa existência, como a morte é um dos momentos ímpares da nossa vida, uma das que causa o maior impacto espiritual, o maior impacto emocional, o maior impacto na nossa vida, realmente a gente precisava de quase aqui 2 horas de live, e claro, tem muito mais coisa, quem sabe a gente possa até dar sequência nesta live, tem muito mais coisa que nós precisamos ainda compreender, como dizia São Francisco, a irmã morte, né? Hoje nós estamos mais perto dela do que ontem, e amanhã estaremos mais perto dela do que hoje. Então, prepara-te. E para bem se preparar com a morte, você deve bem se preparar com a sua vida. Tá bom, pessoal? Deixa aí teus comentários, coloca no chat aí o que você achou, aquilo que você pensa. Estamos com 173 ao vivo agora e só 136 likes. Dá o teu like, você que está assistindo, dá o teu like, vamos completar aí. Eu quero pedir para a Joara, agradecer a Joara, tá? E dizer, pessoal, que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar essa live, vamos fechar ela, para que a nossa live, o clipe dos aniversariantes, ele fique sozinho, entendeu? O clipe dos aniversariantes, ele vai ficar sozinho, ele vai ficar numa live sozinha, para a gente não ter que sempre estar procurando toda a live para chegar nele. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos fechar essa live, eu vou agradecer muito a Joara, né, que nos acompanhou, e a Joara hoje vai colocar o clipe no ar. Vai ser assim, ó, terminando aqui, ela me comentou já no WhatsApp que está tudo prontinho, ela fecha essa live, você nem sai daqui, fica no YouTube, vai ser um clipe maravilhoso, e eu quero de novo agradecer, pessoal, agradecer nossos
coordenadores, as pessoas do cenáculo, que ajudaram. Gente, nós chegamos a quase 230 pessoas que temos o registro de que já faleceram na nossa família, Diocese de Montenegro, Diocese de Apucarana e Diocese de Campo Mourão. Então, muito obrigado, pessoal, muito obrigado aos coordenadores, tá? Muito obrigado aos coordenadores que nos ajudaram, porque a gente queria fazer essa homenagem com todas essas pessoas. Quanta gente nossa que já está junto de Deus, e que intercede por nós, certamente, lá de cima, tá? Então, pedi para a Joara passar a nossa programação, tá? Quem está chegando na live hoje, quem está chegando dentro do nosso perfil aqui do YouTube, no nosso canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, né? Compartilha essa live, dá o teu like, faz o teu comentário, entra no chat, tudo isso aí que você pode fazer para ajudar a divulgar esse projeto de evangelização que é a TV Cenáculo, que já está chegando aí, agora, na próxima semana, já estamos chegando a 7 meses de TV Cenáculo. Hoje, minha 31ª live aqui, de domingo de noite, que para mim está sendo maravilhoso. Espero que para vocês também esteja sendo tão bom como está sendo para mim compartilhar e deixar registrado para sempre aqui essa história. Então, não esqueça, todo domingo à noite aqui, às 20 horas, né, nesse horário de verão, domingo às 20 horas, a Voz do Cenáculo, a live reunião comigo aqui, todos os domingos. Segunda-feira, amanhã à noite, Cristo em Vós ou Peregrino do Amor, às 21 horas, fica ligadinho, melhor da música ou o louvor aí, a adoração com o Peregrino do Amor. Terça-feira, já temos mais, né, já passamos de 60 lives a 120 pessoas que deram seu testemunho de fé. Terça-feira segue, mais 2 pessoas, 19h30, testemunho de fé. Quarta-feira, às 20 horas, esse projeto maravilhoso da nossa TV, um sucesso total, nosso grupo na TV, essa semana, grupo da Timbaúva com um convidado especial, a palestra é com um convidado especial, não perca, vai ser sensacional, esse projeto da quarta-feira está maravilhoso também. Quinta-feira, 19h30, segunda edição, o Testemunho de Fé. Sexta-feira, às 20 horas, né, o Santo Terço, o momento do nosso movimento Rezar o Terço Juntos, e no sábado, às 20 horas, o estudo bíblico, né, já estamos aí no capítulo 14 de João, que hoje também abriu a nossa live aqui. Porque você já sabe que no Cenáculo o melhor sempre está por vir. Como agora, logo aqui, a Joara querida vai fechar essa live, tá? Eu desejando a você uma semana abençoada, tudo de bom, muito obrigado por estar aqui com a gente, por dividir comigo 2 horas da tua vida, né? A vida, né? Falando da morte, mas 2 horas você dividiu da tua vida comigo, muito obrigado. Ter vocês aqui é a maior alegria do mundo, tá? É o que dá sentido a tudo que a gente faz. Então, muito obrigado, tá? Uma boa semana para todo mundo, um grande salve Maria para todos, e não sai daí. A Joara fecha essa live aqui e já abre a outra live com o clipe, a homenagem aos senantes falecidos. Ó, beijo no coração de vocês, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo, né? Fiquem com Deus, eu também com Ele estarei. Uma boa semana. Salve Maria, e não sai daí. Logo terminando aqui, a Joara já larga aí o clipe dos nossos senantes falecidos. E obrigado, hein? Talvez se faltou alguém, a gente vai atrás. Mas muito obrigado por todos os senantes que vocês nos informaram. É a nossa homenagem da nossa família Cenáculo ao Dia de Finados, que é amanhã. Bom feriado a todos. Deus abençoe. Muito obrigado.